Oi, pessoal, meu nome é Alisson, eu tô aqui com a Luísa. Oi, gente. A gente vai estar apresentando o trabalho prático 2 da disciplina de Algoritmo e Estrutura de Dados 2. A gente vai estar falando sobre o algoritmo de ordenação Team Sort. Iniciando aqui, eu vou estar dando uma introdução sobre o que é o Team Sort, como é que ele foi criado, quem que é o autor. E o Team Sort, como eu já disse, ele é um algoritmo de ordenação. Ele foi criado por Tim Peters em 2002, que é esse rapaz aí da foto. O Tim Peters, ele implementou esse algoritmo inicialmente para o Python, que hoje em dia é a função .sort. Porém, atualmente, ele é utilizado em várias bibliotecas e linguagens, como no Java e no C++. Ele é um algoritmo de ordenação híbrido, pelo fato da implementação dele utilizar o algoritmo do insertion sort e do merge sort. Ele tenta ao máximo utilizar esses dois algoritmos em seus melhores casos, com algumas otimizações no merge sort especificamente, tá? A ideia do Tim Peters foi criar um algoritmo otimizado para dados do mundo real. Ele observou que grande parte das grandes databases possuem pequenas subsequências de elementos já ordenados, seja de forma crescente ou decrescente. E dessa forma ele implementou o Team Sort para lidar de forma muito otimizada com esses dados, com esses grandes volumes de dados que possuem essas subsequências crescentes ou decrescentes. Como componentes do Team Sort, eu separei 4 principais componentes que eu achei importante abordar, que faz parte do funcionamento do algoritmo. E como primeiro que a gente tem a run. O que seria a run? A run seria uma subsequência de elementos que o algoritmo ele vai identificar, tá? Como segundo componente, a gente tem a min run. Essa min run ele vai ser o tamanho mínimo que essa subsequência deve ter. Então, toda vez que o algoritmo ele percorrer o vetor, ele vai ter que ter uma quantidade mínima de elementos que vão compor a run. E essa quantidade mínima é determinada pelo min run, tá? Como terceiro componente, a gente tem o insert e um sort, que ele vai ser usado para ordenar essas subsequências separadas de elementos, tá? E o merge sort, como o quarto componente principal, que ele vai ser usado para mesclar essas subsequências ordenadas. Agora eu vou estar explicando o funcionamento do algoritmo, tá? E para estar facilitando a explicação, eu vou estar utilizando essa ferramenta aqui de desenho. Antes da gente iniciar a explicação, é importante eu explicar alguns detalhes sobre o min run que eu citei anteriormente. Ele possui algumas regras para melhorar a utilização do algoritmo, sendo essas aqui listadas, a gente tem que o valor de min run ele não deve ser tão grande, ou seja, ele deve ser pelo menos menor do que 256. Ele não pode ser tão pequeno também, então é aconselhado que seja pelo menos maior que 8. E como bons valores, a gente tem entre 32 e 64, são bons valores para o min run, tá? E para calcular esse min run, a gente também tem um certo algoritmo que basicamente ele pega os 6 bits mais significativos de n, sendo n a quantidade de elementos no vetor, e ele vai somando 1. Se os bits menos significativos restantes contiverem pelo menos um bit de valor 1, tá? A exceção vai ser se o n for menor que 64, ou seja, se a quantidade de elementos no vetor for menor que 64, pelo fato de que o team sort ele é feito para dados do mundo real, grande volume de dados. Então, se for menor que 64, o team sort ele se torna apenas um insert sort, e ele não vai fazer toda essa separação que eu ilustrei aqui. Por isso que eu coloquei essa observação de que esse exemplo ele não considera essas propriedades relacionadas ao min run. Ele é um exemplo puramente didático para eu estar explicando como funciona com os dados do mundo real, porém sem um grande volume de dados. Então, vamos iniciando aqui como é que funciona esse algoritmo. Beleza, a primeira coisa que o algoritmo faz é começar a percorrer o vetor, tá? Mas antes a gente tem que identificar aqui que a gente tem n igual a 12 e min run igual a 5, tá? Ou seja, o vetor ele tem 12 elementos e o tamanho mínimo da run é 5. Beleza, o algoritmo ele vai começar a percorrer o vetor e, bom, ele vai ir verificando se o próximo elemento ele é maior ou menor do que o elemento anterior. Ele vai continuando essa verificação para saber se é uma subsequência ordenada de forma crescente ou decrescente. Caso não seja uma subsequência ordenada, a run ela vai ter o tamanho mínimo, que nesse caso aqui é 5, tá? Caso o algoritmo ele percorra o tamanho mínimo e continue verificando que a run está ordenada, ele só vai finalizar a run quando encontrar um elemento que não esteja ordenado, tá bom? Então aqui a gente tem as runs separadas aqui. Todos eles têm o tamanho mínimo aqui de 5, a não ser essa última run, que vai ter tamanho 2 para poder finalizar o vetor, tá? E a partir disso, ele vai separar essas runs. Com as runs separadas aqui, ele vai aplicar um insertion sort para ordenar essas runs. Aí ele vai estar utilizando um ótimo caso do uso do insertion sort, porque a gente vai ter aqui uma quantidade pequena de elementos em que os elementos eles podem estar parcialmente ordenados ou simplesmente já ordenados, por fazer essa verificação de subsequências ordenadas enquanto percorre o vetor, tá? Então a gente tem aqui a run 1, run 2 e run 3, beleza? A partir desse momento, ele cria uma stack de runs, tá? Ele coloca aqui em uma pilha, que posteriormente ele vai fazer o merge dessas runs. Porém, a gente tem aqui algumas regras. Como é que funcionam essas regras aqui? Bom, a gente tem aqui essa pilha ordenada de runs, e para a gente fazer o merge dessas runs, para explicar o merge sort, a gente tem que seguir algumas regras que o autor do algoritmo ele colocou para fazer uma otimização melhor. Sendo que uma run x, y, z, a primeira coisa que a gente faz verificar é se x for maior que y mais z, ele faz o merge de y e z primeiro. Ou seja, essas duas runs aqui, elas vão ser ligadas através do merge sort, tá? Se o z ele for menor ou igual que o y mais o x, ele faz o merge dos dois primeiros runs, ou seja, do x e do y, beleza? Se o y ele for menor ou igual a x, ele faz o merge do x e y, beleza? E ele vai fazendo isso, o merge das runs, e colocando em um vetor temporário, tá? Após isso, ele vai ter o vetor já ordenado.
Agora falando um pouquinho sobre a complexidade do algoritmo do Team Sort, a complexidade do Team Sort ele vai depender muito do estado inicial dos dados e do grau de organização presente nessa lista que vai ser ordenada, tá? O algoritmo ele vai ser otimizado para identificar justamente essas runs que eu expliquei para vocês e aproveitar essa informação para minimizar o trabalho necessário. Isso vai fazer com que a performance dele varie de acordo com o nível de desordem dos dados. O melhor caso do Team Sort, ele vai ter uma complexidade de O de N. E esse caso ele vai ocorrer quando a lista já estiver ordenada ou quase ordenada, com poucos elementos desordenados. Isso porque o Team Sort ele vai detectar esses longos trechos de dados ordenados, as runs, e não vai precisar realizar grandes fusões com merge. E como resultado, o trabalho é reduzido a uma simples verificação com complexidade linear, tá? No pior caso do algoritmo, ele vai ter a complexidade de O de N log de N. Isso vai acontecer quando os dados estiverem completamente desordenados. Isso porque o Team Sort ele realiza fusões em todas as partes da lista. Nesse caso, o algoritmo ele atua mais como merge sort. Tem uma complexidade de tempo O de N log de N. Isso ocorre porque as fusões de grande quantidade de dados ordenados exigem a combinação de vários runs, resultando em mais trabalho. E por fim, no caso médio, o Team Sort ainda vai ter complexidade O de N log de N, porque ele ainda vai ter um comportamento próximo ao merge sort. Embora o algoritmo ele seja otimizado para lidar com umas runs pré-existentes, em um cenário médio, os dados não terão muitos trechos ordenados, e o algoritmo terá que realizar mais fusões. Isso resulta em uma complexidade também O de N log de N. Agora eu vou estar passando a palavra para a Luísa, para ela continuar a apresentação. Bem, gente, continuando o que o Alisson já tinha falado anteriormente, eu vou estar aqui trazendo as características do algoritmo Team Sort. Basicamente, o algoritmo Team Sort é um algoritmo estável. E por que ele é um algoritmo estável? Porque ele se utiliza tanto do merge sort quanto do station sort, que são algoritmos estáveis para poder ordenar as runs e ordenar pequenas listas durante a organização da lista. E basicamente, a partir disso, ele preserva a ordem relativa dos elementos com chaves iguais. Uma das características mais fortes do Team Sort é também que ele é um algoritmo adaptável. E como que ele é um algoritmo adaptável? Basicamente, porque durante a organização da lista, ele consegue identificar runs que já estão ordenadas. Então, essas partes que já estão ordenadas, ele não irá ordenar novamente. Ele só ordenará partes que estão desordenadas durante a lista. E, por conta disso, isso torna ele muito eficiente para listas que já estão parcialmente ordenadas. E por último, é que ele é um algoritmo interno. E o que isso significa? Basicamente, durante a ordenação, ele se utilizará da memória principal, a RAM. Bem, e as aplicações do Team Sort? A principal aplicação de Team Sort é a ordenação de listas em programação geral. Como o Alisson já tinha explicado anteriormente, o Team Sort foi criado pelo Team Paras como uma forma de uma função para o Python para a ordenação de array e listas, que é o sort e o sorted. Então, sendo essa a principal aplicação e a ideia de criação do Team Sort é o que ele é principalmente usado. E também, por conta dele ser tão eficiente, ele também é no Java o array sort, que depois do Java 7 começou a ser utilizado. Mas o Team Sort é tão eficiente que ele acaba servindo para o processamento de grandes conjuntos de dados, de manipulação de dados em tempo real e processamento de texto e pesquisa de documentos. Basicamente, o Team Sort, se essas listas, se esses conjuntos de dados, se esses dados e textos e pesquisa de documentos em geral já estão pré-ordenados, isso torna o algoritmo extremamente eficiente e extremamente rápido. E o Team Sort tem essa capacidade. Para terminar, eu trouxe aqui uma comparação do Team Sort com outros algoritmos de ordenação que eu já tinha falado um pouquinho anteriormente, por exemplo, comparando o Team Sort com o merge sort, que, por exemplo, a gente vê aqui no tempo, na complexidade de tempo, o Team Sort, no seu melhor caso, ele vai ser um ON, enquanto o merge sort vai ser um ON log N. Entretanto, o Team Sort, no seu pior caso, é ON log N, o que, basicamente, comparando com qualquer um desses algoritmos, ele acaba sendo mais eficiente. O primeiro ponto positivo do Team Sort é o seu desempenho consistente. O Team Sort ele possui uma complexidade de tempo de N log N nos seus piores casos, que comparado ao merge sort, que também possui essa complexidade de tempo, o Team Sort ainda costuma ter um desempenho melhor, principalmente em listas parcialmente ordenadas devido à sua adaptabilidade, como explicado anteriormente. Outra coisa, ele tem uma eficiência de memória. Mesmo que o Team Sort utilize uma memória adicional, ele foi projetado para minimizar o uso de espaço. E quando a gente compara isso, por exemplo, outros algoritmos de ordenação, ele normalmente não tem essa minimização do uso de espaço. Por exemplo, ao mesclar runs, ele evita duplicações desnecessárias de memória, o tornando mais eficiente, especialmente comparando, por exemplo, ao merge sort em muitos casos. E terceiro é a implementação de linguagens padrões. Por exemplo, como eu já falei anteriormente, o Team Sort foi criado para o Python, então muitas vezes a gente não precisa nem fazer um Team Sort, porque já é o sort do Python, a gente só utiliza o sort do Python ou o array sort do próprio Java, e é o Team Sort. Agora, seus pontos negativos. Bem, o principal ponto negativo do Team Sort para muita gente, para muitos desenvolvedores, é principalmente sua complexidade de implementação. O Team Sort, ele utiliza do insertion sort, do merge sort, o que para alguém não pode ser que tenha uma complexidade muito acima e torne muito difícil de aplicar o Team Sort em qualquer lugar que necessite de uma implementação de ordenação. Em segundo lugar, requisitos de memória adicional. Mesmo que o Team Sort
Sort, como eu falei anteriormente, ele minimize a questão de como é usado o uso de espaço, ainda assim, em sistemas, como eu falei no quarto, de sistemas de baixa memória, o Team Sort não será eficiente e não será tão bom quanto utilizando um que não tenha o requisito de memória adicional, um algoritmo que não tenha a requisição de memória adicional. Em terceiro lugar, o desempenho em listas aleatórias sem ordenação parcial. Team Sort, ele tem um desempenho melhor e mais eficiente com listas de gestão de certa forma parcialmente ordenadas. Quando uma lista está aleatória e sem ordenação nenhuma, o algoritmo de Team Sort vai ser um pouco mais lento, não será tão eficiente, não será tão rápido quanto ele é com uma lista que está parcialmente ordenada, então não é tão utilizado. E por último aqui nós estamos nossas referências, que são principalmente sites que estão falando sobre o Team Sort. E é isso, muito obrigado, tchau, tchau.